Bom dia, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Vou compartilhar uma palavra no dia de hoje que Deus colocou no meu coração. Que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15. A parábola da ovelha perdida. Cobradores de imposto e outros pecadores vinha ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores, até come com ele. Então Jesus contou essa parábola. Eu li aqui os 3 primeiros versículos de Lucas 15. Mas eu quero que vocês guardem essa leitura. E agora a gente vai lá em Lucas, no mesmo Lucas, capítulo 15 mesmo, lá no capítulo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Agora eu pulo aqui então por versículo 20. Então voltou à casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe do seu pai, o viu, cheio de compaixão. Correu, grave bem essa palavra, para o filho, abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Essa palavra, a gente vê Jesus, ela vai começar falando que Jesus estava reunido com o fariseu e mestre da lei. E quando Jesus faz isso, ele está nos ensinando que não importa o ambiente que você está, ou o local de trabalho, ou escola, onde você está, mas que as suas raízes estejam firmadas em Cristo Jesus. Aqui, os fariseus não aceita que Jesus faz isso, mas eles param para criticar o mestre. Jesus, eu quero que você ouça com muita atenção, Jesus, ele não importa com a sua reputação, de que as pessoas falam mal dele, ou igual tentaram crucificar ele não tem problema com isso. Mas ele tem uma preocupação, que é a minha vida está alicerçada nele. Então, o mestre da lei, os fariseus, eles pegam isso e falam: como que pode esse que diz ser o Jesus sentar com um fariseu, com um publicano? Mas eles não param para adorar o mestre. Ele não para adorar Jesus. O papel de Jesus aqui na terra não foi para falar quem era Jesus, mas sim para falar quem era Deus. O que as pessoas tinham que fazer? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, esse foi a propaganda de Jesus aqui na terra. Nos mostrar o arrependimento, conhecer a Jesus para caminharmos para o céu. Esse foi o papel. E Jesus, ele conta a parábola. Jesus, ele vai contar 3 parábolas. Ele vai contar da ovelha perdida, da dracma perdida, e vai contar a parábola do filho pródigo. Eu vou me atentar
do filho pródigo. Porém, cada um perdeu um. Um tinha uma ovelha, sem ovelha, perdeu uma, ficou 99, mas ele vai atrás. Olha o valor de uma ovelha. Aqui Jesus já quebra os mestres da lei. Então Jesus já está quebrando eles. Por quê? Para Jesus uma vida importa. Possa ser que para o mestre da lei, para o alto escalão, não valha nada. Mas para o mestre, tem muito valor. A mulher, ela tem uma dracma. E aqui também eu dou uma pinceladinha. Essa mulher, ela vai procurar essa dracma dentro da casa dela. E o que eu acho mais lindo aqui, enquanto a mulher ela está procurando a dracma, o que Jesus está fazendo na vida dela? Jesus está organizando a vida dela. Enquanto ela está procurando, ela vai se organizando. Enquanto eu estou conectado com o céu, Deus vai me organizando para minha subida. Enquanto a mulher está preocupada, estou procurando a minha dracma. Jesus fala, estou arrumando a tua vida. Estou procurando uma dracma. Estou colocando a tua vida no eixo. E agora eu vou aqui para o filho pródigo. Jesus fala que um homem tem 2 filhos e o mais novo sai de casa. E na cultura da época, no Antigo Oriente, um filho fazer isso, ele está matando o pai. Aquele filho mais novo, ele mata o seu pai no seu coração. E para o pai é uma vergonha. Isso para um pai é praticamente uma morte. Ou melhor, o seu filho matou ele dentro do seu coração. Porém, esse pai, ele era um pai bom. Porque o seu filho vai lá, desfruta, acaba com o seu dinheiro. E ele volta. Ele pensa, eu estou vivendo uma vida de sofrimento. Estou vivendo uma vida longe do meu pai. Porém, eu estou vivendo aqui os servos do meu pai vivem melhor do que eu. Esse homem, ele por ser judeu, esse filho mais novo, por ser judeu, ele está vivendo uma vida escravizada, uma vida que o judeu condena. Um judeu, ele não pode conviver com porcos. E esse filho mais novo, ele está cuidando de porcos. Ele está ali tomando conta. Isso é uma abominação para o judeu. Então, esse moço, ele um belo dia, ele fala, isso aqui não dá para mim. Então, um ponto também que eu abro é a tua vida com seu pai. Como que está sendo? O que você tem parado para falar do pai? Digo do pai espiritual. Qual que é o teu falar? Então, um outro ponto é que esse menino, ele acorda um belo dia, ou uma tarde, não sei, vou voltar para casa dos meus pais. Vou ser escravo do meu pai. E uma coisa é que o seu pai, a Bíblia vai dizer, quando finalmente caiu em si, disse a teus empregados do meu pai, tem comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Você longe do teu pai, longe da sua família. E aqui, o pai está lá, esperando o seu filho. Ele esperando o seu filho
E quando ele avista, a Bíblia vai falar, quando ele avista o seu filho, ele corre ao encontro. Isso é o ponto crucial. Ele corre. Um judeu, o judeu da época, ele usava um vestido. E quando uma mulher vai correr de vestido, o que ela tem que fazer? Ela pega as suas mãos e sobe um pouco o vestido para não atrapalhar a corrida. E quando o seu pai avista o seu filho, ele corre. Essa corrida em direção ao pai, o filho está vivendo uma vida perdida. E aqui, na hora que ele vai correr, ele tem que erguer o seu vestido. O que ele mostra? A batata da perna. E na cultura da época, isso é um escândalo, porque um judeu não pode mostrar a batata da perna, porque é pecado. O que esse pai está mostrando? Eu estou vendo meu filho perdido, todo mundo está olhando sobre ele, o mundo à sua volta está o condenando. Todo mundo para ver o filho. Quando o pai faz essa corrida, ele tira os olhos do filho e coloca nele. Eu pego o pecado que estava sobre o meu filho e coloco sobre mim. O pecado que estava sobre a humanidade, Jesus coloca sobre ele para nos libertar. Um pai que não tinha pecado nenhum, tô falando aqui naquele momento, não estou falando que ele tinha pecado ou não, o que ele faz? Eu jogo o pecado do meu filho nas minhas costas. Agora ninguém mais está vendo meu filho. Está escandalizando por um judeu já de idade avançada, mostrando a batata da perna. O pai está falando, eu não importo com a minha reputação. Eu não importo com farisaísmo. O que importa é que um filho voltou para a casa do pai. O que importa é que esse filho se arrependeu e agora quer viver comigo. Isso é muito lindo. E quem que fez isso? Jesus Cristo, para nos limpar do nosso pecado. Ele corre ao nosso encontro e ele nos limpa do pecado. Aquele filho, é como se tivesse uma prosa ali, o filho mais velho falando, ô pai, ele estava, pai, no meio dos porcos, ele está sujo. E ele, não importa, eu vou limpar ele. Não importa, ele estava vivendo uma vida suja, mas agora ele encontrou seu lar. Isso é muito bacana. E o do seu servo poderia falar bem assim, mas esse menino tá fedido, tá muito podre. E ele não importa, porque ele é meu filho e ele achou morada. E isso aqui é fantástico. E quando o seu filho mais velho, o que está em casa, fala, pai, mas eu sempre estive contigo, você nunca me deu nada. Calma aí, aspas. Porque se o pai pegou, dividiu a sua herança, com quem que ele dividiu? Com o mais velho, que estava dentro de casa. E ali o seu filho mais velho começa a atacar. Pai, mas ele gastou todo o seu dinheiro com meretrizes e tudo, com prostituta. A psicologia vai dizer, a lei da reciprocidade. O que eu quero fazer, eu projeto na vida do outro. Mas como que ele sabe do irmão dele? Então, ele queria estar no lugar do irmão mais novo. Então, ele projeta isso na mente dele, porque ele estava numa terra distante, não poderia saber a informação do irmão. O pior de você não fazer é você projetar na tua cabeça o que você vai fazer. Ou colocar na tua cabeça o que você vai fazer. Então, o começo dessa mensagem
esse filho mais velho que estava em casa vai dizer pro pai: pai, eu sempre fiz tudo, eu sempre te agradei, eu nunca infringi um dos mandamentos. Hipócrita e fariseu. E o Senhor nunca deu uma festa para mim? E com quem que Jesus estava sentado no início da nossa conversa? Com os mestres, com os fariseus e mestres da lei. Esse filho que estava dentro de casa estava sentado na sua religiosidade, que não tem como você seguir certinho. E ele está atacando seu irmão. E essa é uma passagem que nos deixa um vazio, que é o quê? Essa casa não teve felicidade com a volta do seu irmão mais velho. Mas e nós? Estamos felizes com o irmão mais novo. E nós? Estamos preparados para receber os nossos irmãos mais novos voltando para casa? Estamos preparados para receber a bondade de Deus sobre a nossa vida, a seguir uma caminhada com o Mestre? Então, essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Essa é a palavra de Deus. Quando o pai dá aquela corrida ao encontro do seu filho que mostra sua nudez. Era o pecado, um escândalo para os judeus. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é o escândalo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem fez isso? Jesus Cristo. Tenha um ótimo final de semana e fique com Deus.